Olá pessoal, daqui o vosso bom e estimado eletricista Fausto Samba, mais conhecido como Eletrofausto. Para hoje vamos falar um pouquinho sobre disjuntor. Bem, para quem não sabe, disjuntor ele é um dispositivo eletromecânico. Pausa aí. Quando falamos de algo eletromecânico, ele é a junção de eletricidade juntamente com a mecânica. Então eles fazendo uma junção, então dá-se o nome de eletromecânico. Note, eletricidade juntamente com a mecânica. Então, o disjuntor é um dispositivo eletromecânico de manobra capaz de estabelecer e interromper correntes anormais num circuito, como por exemplo, corrente tais como curto-circuito, que é a junção ou que se dá com a junção de fase com fase, fase com neutro, provocando curto-circuito, ou ainda sobrecarga, tal como o nome já diz, quando o circuito ele é sobrecarregado, quando nele está conectado diversas coisas, tais como aparelhos com potências muito elevadas, excedendo então aquilo que é a potência nominal, ou seja, a potência padronizada. Mas agora vamos falar com vocês o que é um disjuntor na prática, ou seja, para que serve um disjuntor. Se não conhece o que é um disjuntor, eu tenho aqui disjuntores para mostrar para vocês e vou começar com um disjuntor monopolar. Por que isso é um disjuntor monopolar? Bem, ele é monopolar porque só tem um polo. Tem um polo, a entrada de fase, e ele aqui é a saída. Salientar que o disjuntor não há polaridade. Eu poderei energizar ela aqui a partir de cima ou poderei energizar ela a partir de baixo. Ele basta clicar nessa chave acionadora, ele vai funcionar numa boa. Esse aqui é o disjuntor monopolar, ou seja, o disjuntor de um polo. Mas para além do disjuntor de um polo, temos também disjuntores de dois polos, como estes que estão a ver aqui em minha mão, né? Então fiz a junção deles apenas para simplificar. O disjuntor bipolar, esse já é com dois polos de entrada. Para além do disjuntor bipolar, temos os disjuntores tetrapolar, como este que estão a ver aqui na minha mão, disjuntor tetrapolar. Então esse já é diferente. Nesse caso, esse disjuntor ele tem 4 entradas. Por que 4 entradas? Tem ali a entrada da primeira fase, a entrada da segunda fase, a entrada da terceira e aqui a entrada do neutro. Bem, para falar a verdade, você quem sabe se vai meter a primeira fase aqui, aqui ou aqui, vai fazer tudo. Isso tudo você quem vai saber como é que vai padronizar a primeira fase, ou a segunda ou a terceira. Então esse é o disjuntor tetrapolar. Agora a pergunta é, para que serve o disjuntor? Definimos ele como sendo um dispositivo eletromecânico que tem a junção da eletricidade juntamente com a mecânica, e ele é um dispositivo de manobra que serve para estabelecer e interromper correntes anormais que entram no circuito, como por exemplo um curto-circuito ele vai interromper, uma sobrecarga ele vai interromper. Tudo isso é a função de um disjuntor DTM, que é a abreviação do disjuntor termomagnético. Quando ouvir falar sobre disjuntor termomagnético, aquele lá na sua casa, isso não é quadro. Quadro é aquela armação que vai cobrir todos os dispositivos de acionamento, como disjuntores e acionadores, ou seja, como disjuntores e, neste caso, também sinalizadores, entre outros componentes que vão estar lá dentro do quadro. Então, isto aqui apenas é o disjuntor. Então, qual é a função do disjuntor na verdade? Se você ao sair daqui perguntar no eletricista qual a função de um disjuntor, ele vai te responder errado se não assistir esse vídeo. E você tem o prazer de aprender realmente qual é a verdadeira função do disjuntor, se está correto. Para você que é eletricista, não se esqueça, subscreva-se já aqui no canal se estiver a nos assistir a partir do YouTube, e se for aqui a partir do canal, ou seja, da página aqui no Facebook, não se esqueça de deixar já o seu like no vídeo e poder então dar o like também na página para nos ajudar a crescer. Bem, na verdade, qual é a função, qual é a verdadeira função do disjuntor? O que é que um eletricista deve ter na mente ao instalar um disjuntor? Por que ele está a instalar? Por que você como eletricista instala um disjuntor? Bem, tem um erro que geralmente muitos eletricistas cometem. Qual é o erro? O erro é padronizar, ou seja, dimensionar o disjuntor pensando que o mesmo vai proteger um eletrodoméstico. Por exemplo, se tiver um AC, muitos eletricistas cometem um erro de, ao
dimensionar o disjuntor para AC, pensar que estão a dimensionar algo para poder proteger a própria máquina, o próprio aparelho que é o AC. Então, levando em conta talvez a capacidade de refrigeração desse mesmo AC, se é de 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU ou 24.000 BTU, então ele vai calcular, não, vou meter disjuntor de 12, vou meter disjuntor de 24, eles rebentam até já de 24, de 34, até já encontrei casos que encontrei na residência do morador, ou seja, do cliente, disjuntor de calibre 63 para proteger um AC de 24. Já se viu isso? Engraçado, né? Mas na verdade, ao se meter um disjuntor, o que se deve levar em conta não é que ele vai proteger, nesse caso, o aparelho. Porque aprenda, eletricista, aprenda, você que é o seguidor da página, você curioso que está aqui presente assistindo esta live. O disjuntor, ele não protege o seu aparelho. Agora é que vocês vão me atirar com pedra. Como é que o disjuntor não protege o meu aparelho? Sim, isso mesmo que você ouviu. O disjuntor, ele não protege, não garante proteção para o seu aparelho. Mas que proteção ele que ele garante? Nós falamos, ele protege contra curto-circuito e sobrecarga. É isso que ele protege. E onde é que ocorre o curto-circuito e sobrecarga? Ao longo de um circuito. Então, tão logo o disjuntor, ele protege o circuito, não o próprio aparelho. E o aparelho ele fica com uma tomada que está conectada naquele mesmo circuito. Então ele oferece a proteção para tudo que está conectado naquele circuito, mas tudo que faz parte de uma aparelhagem elétrica daquele circuito. Não há algo conectado naquele mesmo circuito, mas sim algo que já faz parte do circuito. A tomada faz parte do circuito e o que você vai ligar na tomada não faz parte do circuito. Por exemplo, o AC, ele já tem suas próprias proteções e se quiser proteger ainda mais, podes usar o AVS, que vai regular a tensão que vai entrar no aparelho, não o disjuntor que vai proteger o AC, mas sim o disjuntor vai estar lá quando bem calibrado para poder então garantir que o circuito que o AC vai estar conectado seja um circuito que não possa sofrer ou causar danos naquilo que vai ser o aparelho. Não sei se está a compreender, não está a proteger o aparelho, está a proteger de forma direita os condutores. Pode até proteger o aparelho, mas vai ser de uma forma indireta, é contribuição, é consequência, mas o aparelho em si já tem suas devidas proteções. É muito bom saber isso porque é muito bom saber isso, principalmente para vocês, seguidores da página, para vocês que estão a fazer curso de eletricidade, porque sempre que forem instalar um disjuntor, vocês não vão levar em conta que estão a meter por causa de um aparelho, e isso vai ser bom. Mas sim, o que é que vocês devem levar em conta? Devem levar em conta que estão a meter ou que estão a meter esse mesmo disjuntor, levando em conta aquilo que é o condutor que vocês vão usar, porque o disjuntor ele vai em função daquilo que é o calibre, ou seja, em função daquilo que é a secção do condutor. Por exemplo, para um condutor de 1,5 que é para o circuito de iluminação, eu já sei que vou usar um disjuntor de 10. E para um condutor, ou seja, para um condutor de 12,5 que é para o circuito de tomada, eu já sei que vou usar disjuntor de 16. Para, por exemplo, um condutor de 4,5, até quanto esse condutor aguenta? Ali temos então os cálculos que vamos então ver qual é a corrente que esse condutor vai poder suportar, e fruto da corrente vamos conseguir achar qual é o calibre do disjuntor que nós vamos usar nesse circuito. Por exemplo, para circuito ainda vamos no exemplo do circuito de AC. Por exemplo, se tiver um AC com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU, não há necessidade de alimentar esse mesmo AC com condutor de 4. Não há necessidade. Aquele circuito ali pode ser alimentado com condutor de secção 2,5, mas nesse caso vamos usar cabo em vez de condutor qualquer. Em vez de qualquer fio, vamos usar cabo. Podemos usar cabo de 2,5. Para proteger um cabo de 2,5, nós podemos usar um AC, ou seja, um disjuntor de calibre 16. Já, por exemplo, se for um de 18 BTU ou 24 BTU, aí sim podemos usar o cabo de secção 4 mm ao quadrado, e ali, em função desse cabo de 4 mm ao quadrado, ele pode suportar um disjuntor de calibre
20 ou 25. Então vamos calibrando ele de acordo com a secção do condutor, não de acordo com a máquina que nós vamos colocar neste mesmo circuito. Então que isso fique em conta. Sempre que nós tivermos que ir, ou você tiver que ir para poder colocar um disjuntor, leva em conta ou saiba que esse mesmo disjuntor não vai estar a lhe meter ali para proteger o aparelho. Estás a meter para proteger o circuito, de modo que esse circuito possa estar com proteção devida. Quando houver um curto-circuito ou sobrecarga, esse mesmo disjuntor, quando bem calibrado, ele vai disparar, ele vai desarmar, tal como já vimos. Se lembra da definição de um disjuntor? É um dispositivo eletromecânico, nesse caso é a junção da eletricidade com mecânica, é que dá um dispositivo eletromecânico, que é o disjuntor, um dispositivo de manobra que serve para estabelecer ou para poder, então, neste caso, interromper a passagem da corrente elétrica. E nesse caso, ele também interrompe correntes anormais, tais como curto-circuito e sobrecarga. Leve em conta, resumindo, que o disjuntor não protege o aparelho, mas sim protege o circuito. Sempre que for para instalar um disjuntor, leve em conta que estás a metê-lo para instalar ou para proteger esse circuito. E isso vai lhe ajudar a poder então calibrar da melhor maneira possível, levando em conta a secção dos cabos que você vai usar esse circuito. Saber que o circuito da iluminação cabo é de 1,5, o circuito da tomada cabo é de 2,5, ou seja, fio é de 2,5, e saber que o AC, o facto de ter uma refrigeração muito elevada não significa dizer que todos eles vão levar um cabo de 4 mm ao quadrado, tal como tem sido costumeiro ver alguns eletricistas, só porque sabem já que a AC padronizaram que tudo quanto é AC só tem que ser cabo de 4 mm ao quadrado, mas não é bem assim, depende da capacidade de refrigeração desse mesmo AC. Não há necessidade de um AC de 9.000 BTU, de 12.000 BTU, meter cabo de 4 mm ao quadrado, até porque se você usar cabo de 4 mm ao quadrado e usar um disjuntor que não seja adequado, então também esse circuito não estará protegido, e quando o circuito não está protegido, ali sim ele pode danificar o aparelho. Então proteja o circuito, que o seu aparelho vai ficar protegido. Proteja o circuito, que vai proteger a sua televisão, a sua arca, a sua geleira de todo quanto é dano. Mas se você colocar o disjuntor pensando que vai proteger o aparelho, vai acabar em alguns casos danificar o circuito, e quando danifica o circuito pode comprometer também o bom funcionamento do aparelho, que em si já traz suas devidas proteções. Tudo isso você só aprende aqui na Eletrofausto, por isso fique ligado. Se gostou do vídeo, se gostou dessa mesma live, compartilha com os seus amigos. Conhecimento gera mais conhecimento ainda. Não se esqueça, né? Subscreva-se ao canal se estiver nos assistir a partir do YouTube. Se for a partir da página, deixa o seu like. Se for a partir do Instagram, deixa o seu props. E ficamos então até a próxima live. Daqui a Eletrofausto falando com vocês, e muito obrigado desde já pela atenção. Para você que não assistiu essa live em direito, não se preocupa, porque ela vai estar aqui bem disponibilizado no nosso canal no YouTube, e se for a partir do Facebook vai encontrar na nossa página.